Galera, bom dia! Como estão vocês? A gente vai dar continuidade, certo? Aos assuntos que estávamos trabalhando, então coloquei uma revisão para que não fique muito difícil, né, nos conteúdos futuros, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre contração muscular e no caso de qualquer dúvida vocês podem sinalizar pelo portal da FTD, tá certo? Então vamos lá. Contração muscular, tá? Ele vai ser o processo fisiológico, vai ser característico das fibras musculares, tá? Gerar tensão sobre o músculo, gerando assim todo o processo de contração. Aqui então a gente tem a estrutura do músculo, nada que vocês precisem trabalhar com nomes ou tá gravando algum tipo de nomenclatura que não faça parte do nosso conteúdo, tá? Aqui já vai mais para a parte biológica e não é o que a gente quer focar, tá? A gente vai falar somente sobre a fibra muscular e sobre como funciona, né, a estrutura dessa fibra muscular, gerando assim a tensão, né? Porque o filamento de actina que ela desliza sobre a miosina é que vai levar a ATP, que é nossa fonte de nutriente, nossa fonte de explosão de força, para que o músculo se contraia. Tá? Então, nada muito absurdo a gente precisa saber disso aqui, não. Claro que no futuro a gente vai ver sobre a troponina e os demais variantes, tá? Então, a gente vê esse filamento vermelho, é uma molécula de actina, tá? Que no qual, gerando movimento, ela vai se conectar com a cabeça da miosina, certo? E com essa conexão, o ATP ele vai entrar dentro das fibras musculares, gerando força para que seja feita a contração em si, tá? Então, no processo de contração muscular, um músculo relaxado, a actina e a miosina elas não se conectam, tá? Mas a partir do momento que o músculo se contrai, que a gente exerce um movimento, por exemplo, de rosca direta, eles se conectam, certo? A actina, as duas ligações de actina se conectam com a miosina, fazendo assim a distribuição do ATP, gerando força para que seja feita a contração muscular. Então, dentro desse processo de contração, a gente tem as tipologias de contração muscular, que são as que a gente já viu em sala, que são as contrações concêntricas, excêntricas e isométricas, ou contrações estáticas, que funcionam da mesma forma, tá? A contração concêntrica, ela vai gerar o encurtamento muscular, certo? Você está fazendo o exercício, então a partir do momento que você contrai esse músculo, você está fazendo uma contração concêntrica. No caso da gravura, a figura está fazendo um exercício de bíceps, né? Então, quando ele sobe o peso, quando ele sobe o halteres, ele está gerando um encurtamento do bíceps. Nesse caso, a gente vai falar que o bíceps, ele está fazendo uma contração concêntrica, beleza? Então, a excêntrica, ela ocorre quando o músculo se alonga. Então, no mesmo processo de contração de bíceps, a partir do momento que ele descer o braço, o músculo, que é o bíceps, o músculo principal, e a gente vai ver também no próximo slide, ele vai se alongar, certo? Porém, ele tem que manter o processo de contração excêntrica, que é o alongamento e resistência, para que não desça o halteres direto. Né? Então, ele vai trabalhar de forma regular e de forma lenta para descer esse halteres, certo? Sem com que gere lesão e assim consiga executar o movimento de contração concêntrica de novo a partir do momento que ele subir o halteres novamente, tá? Então, no caso, desceu o halteres, trabalhou de forma regular e lenta, concentrada, ele está gerando uma força excêntrica, tá? Porque ele está alongando o músculo, mas ele está colocando uma resistência sobre aquele músculo para que o halteres não desça direto, tá certo? E a contração isométrica é onde gera força e resistência ao mesmo tempo, porém não existe movimento naquele músculo, tá? Então, eu peguei dois exemplos, que é você segurar uma bola, um peso na mão, certo? Com o ângulo de 90 graus, ou a famosa prancha, né? Que é o que não exerce movimento, porém eles geram força e resistência de forma igual, tá? Gerando contração muscular sem movimento.
Então, se para você manter o corpo você precisa, se você vai fazer uma prancha, e para manter o corpo você precisa trabalhar resistência para você estar com o braço esticado e força para você aguentar o seu peso corporal, logo você faz uma contração isométrica ou também muito conhecida como contração estática, tá? E daí, no final de tudo, a gente tem a classificação dos músculos. Essas classificações vão ser divididas sobre músculo agonista, tá? Que é a capacidade do músculo principal. Durante o exercício, você busca um músculo principal, tá? Que vai fazer a contração de forma ativa para gerar a contração concêntrica, certo? Ou a excêntrica ou até mesmo a estática. Por exemplo, ela está fazendo uma abdução de coxa, certo? E ela está ativando o principal músculo dela, que é o glúteo médio, nesse tipo de exercício, tá? Logo, se o músculo principal é o glúteo médio, obviamente ela vai estar solicitando o músculo agonista para executar o movimento, porque vai ser o músculo principal que ela está trabalhando, certo? Daí a gente fala do músculo antagonista. O músculo antagonista é um músculo que trabalha de forma oposta ao agonista. Então, observe, se eu vou fazer levantar um peso com o meu braço, certo? E eu uso o bíceps porque é a forma mais prática de vocês entenderem, né, como funciona esse tipo de movimento. Se você levanta o bíceps, certo? Você está gerando uma contração. Então, o principal músculo, ou seja, o músculo agonista, vai ser o bíceps, porque você está solicitando diretamente a ele a força, tá? E o tríceps, ele vai ser um antagonista, porque ele não participa, certo? E nem auxilia e nem gera resistência sobre o bíceps, tá? Ele vai se alongar, tá? De acordo com o movimento que vai ser executado. Porém, contudo, né, ele é necessário para que seja executado esse tipo de movimento, tá? Mas ele não é auxiliar. E aí você vem falar sobre o músculo sinergista, certo? Que é o músculo que ele vai trabalhar por igual, ele vai trabalhar ao mesmo tempo em que o músculo agonista, certo? Mas isso não significa que ele será o principal músculo. O principal músculo sempre será o agonista. Ele vai trabalhar por igual, certo? Ele vai dar o suporte, ele vai auxiliar o músculo agonista. No entanto, ele não será o principal músculo. Ou seja, para a gente desenvolver um treino de força, se a gente vai fazer um agachamento, que é o exemplo que está dando a foto, se a gente vai trabalhar o agachamento, o principal grupo muscular vai ser o quadríceps, certo? E os sinérgicos vão ser os glúteos, adutores, que vão trabalhar por igual, ou seja, vocês vão estar gerando contração nesse músculo, mas não será o principal músculo a ser trabalhado, tá certo? E aí eu trouxe uma reflexão para vocês bem fácil, tá? Gerando força, certo? Sendo a força e a força F e a resistência R, você entende que quando há força maior que resistência, a contração é concêntrica, tá? Quando há força menor do que resistência, a contração ela é excêntrica. E quando a força e a resistência são geradas por igual, existe a contração estática isométrica, a gente atribulando assim cada grupo, né, agonista, antagonista ou sinérgico nesse grupo, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão criar um exercício, certo? Pode ser um grupo isolado, pode ser um treino aeróbico, porém, vocês vão bater a foto de cada atividade, vocês fazendo, óbvio, e tirando a foto, registrando, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, registrando qual é o tipo de contração que você está fazendo e qual é o músculo que está sendo auxiliar, qual é o músculo que não está auxiliando e qual é o músculo principal, certo? Em caso de dúvida, vocês podem entrar no portal, eu vou estar online no horário de aula, e qualquer dúvida, vocês podem também mandar um e-mail, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem em casa, com fé, em breve a gente está se vendo.